Existe uma mentira perigosa que mulheres inteligentes acreditam. A mentira de que um dia elas vão acordar prontas. Prontas para mudar de carreira, prontas para começar um projeto, prontas para empreender, prontas para se posicionar, prontas para gravar vídeos, prontas para dar um passo de fé. E enquanto esse dia não chega, elas continuam esperando. E talvez você esteja fazendo isso agora. Talvez exista algo que Deus já colocou no seu coração há muito tempo, mas aí você continua adiando porque acredita que ainda falta alguma coisa. Mais experiência, mais confiança, mais preparo, mais clareza, mais certeza. Só que existe um problema. Essa sensação de estar pronta quase nunca chega. Nunca chega, na verdade. Você nunca vai se sentir pronta totalmente. E eu quero que você pense em uma coisa. Você acredita que uma pessoa só pode começar depois que ela estiver totalmente preparada. Mas e se essa ordem ela foi invertida? E se a preparação verdadeira acontecer justamente durante o processo? A maioria das pessoas pensam, imaginam que primeiro vem a confiança, depois vem a ação. Mas na vida real acontece ao contrário. Na verdade, primeiro vem a ação, depois vem a confiança. Ninguém aprende a nadar lendo sobre natação. Ninguém aprende a dirigir um carro ou uma moto, a pilotar uma moto, lendo ou assistindo vídeos apenas sobre direções. Não, ninguém aprende a viver apenas aqui, ó, pensando sobre a vida. Existe um conhecimento que acontece, que só aparece quando você entra em movimento. Eu mesma vivi isso, né? Se você não me conhece, eu sou formada em direito, sou bacharelada em direito. E depois da faculdade de direito, eu fui para uma área totalmente diferente. Eu fui para uma área de beleza. Então, eu trabalhei ali diretamente com mulheres, ajudando mulheres a fortalecer a sua autoestima. Mas havia algo que sempre me fascinou, que foi a mente humana, os comportamentos humanos, as emoções, as crenças que as pessoas têm, os padrões que as pessoas repetiam sem perceber, que nós repetimos sem perceber. E foi isso que me levou para a psicanálise hoje e para o desenvolvimento pessoal, principalmente feminino, né? Que eu fiz o curso diretamente para o feminino. E quando eu comecei a estudar essas áreas, aconteceu algo muito comum. Eu acreditava que precisava terminar tudo primeiro. Eu preciso terminar tudo primeiro para eu ser autoridade naquilo que eu estou estudando. Precisava aprender mais, saber mais, precisava de mais um curso, precisava de fazer mais uma coisa para me sentir completamente pronta para eu começar a fazer, para eu começar a trazer minha presença para o digital, né? Porque hoje a gente mexe muito aqui com o digital. Só depois que eu começaria fazer, depois de estar tudo pronto. Mas eu percebi uma coisa que talvez se eu continuasse esperando me sentir pronta para fazer, talvez eu nunca tivesse começado, talvez eu nem estaria aqui falando contigo hoje. Então, eu comecei antes. Eu comecei a compartilhar conteúdo antes do término do meu curso. Eu comecei a estudar o que eu estava fazendo e comecei a aplicar ao mesmo tempo. Comecei mesmo sem ter todas as respostas do que eu estava ali aprendendo. E eu vejo que muitas das minhas competências que eu tenho hoje não surgiram antes da minha caminhada, surgiram por causa dela, foi por causa do meu movimento que hoje eu tenho as competências que eu tenho. E existe algo interessante nisso. Muitas das vezes não estamos esperando o preparo, estamos esperando não sentir medo. Só que isso raramente acontece, porque o medo ele não desaparece para que você possa agir. Na verdade, ele muitas das vezes ele vai diminuir porque você agiu. Então, por exemplo, hoje vemos mulheres que falam em público com naturalidade, mas elas com certeza já tiveram medo. Tem mulheres hoje que lideram milhares de mulheres, mas com certeza, lá no início, elas se sentiram inseguras. A mulher hoje que talvez inspira e outras mulheres, ela já duvidou de si mesma. A diferença não é que elas se sentiram prontas, a diferença é que elas continuaram caminhando.
com medo, com dúvidas, com imperfeições. E aqui existe uma verdade que transformou a minha vida, a minha forma de enxergar totalmente o que estava ao meu redor. Você não constrói uma identidade antes da ação, você constrói uma identidade através da ação. Você não se torna disciplinada para você agir, você age repetidamente todos os dias e se torna disciplinada. Você não ganha confiança para você depois começar. Não, você começa e desenvolve a confiança. Você não descobre completamente quem é para depois você viver. Não, você vai viver, você vai descobrir quem você é durante a vida, durante o que você vai levando. E na Bíblia a gente observa muito isso, esse padrão o tempo inteiro. Deus não chama pessoas prontas, ele chama pessoas dispostas. Por exemplo, Moisés, ele se sentia incapaz, ele se sentia uma pessoa que tinha fala pesada, né? Que fala pesado de língua, na Bíblia fala. Então a gente, pelo que eu entendo, as pessoas hoje é gago, né? Uma pessoa gaga. Então ele se sentia incapaz, Gideão se sentia o menor da sua casa, Jeremias acreditava ser inexperiente, olha só, Pedro era impulsivo, nenhum deles parecia pronto. Mas Deus, ele não estava ali procurando perfeição. Ele estava procurando disponibilidade. Então, nesse meio todo, eu aprendi que Deus não estava querendo de mim perfeição. Até porque nós não somos perfeitas. Ele estava me convidando ao quê? A confiar nele enquanto eu caminhava. E talvez você está aí adiando alguma coisa, alguma mudança importante na sua vida, porque está esperando um sentimento que nunca vai chegar, que é a sensação de você estar totalmente pronta. Mas a verdade é que a confiança não vem antes. Ela vem depois. Depois da tentativa, depois do primeiro passo, depois da coragem de agir, mesmo sem garantias. E eu quero deixar uma pergunta para você refletir. O que você faria ainda essa semana se você parasse de esperar essa sensação de se sentir pronta? Te vejo no próximo vídeo.